aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? E hoje, rapaziada, estamos aqui pra falar do que, dudes? A Odisseia de Christopher Nolan, um dos filmes que mais prometeu aí pra esse ano. E hoje vamos saber se ele cumpriu ou não, tá? E lembrando, rapaziada, que a gente vai falar com e sem spoilers aqui sobre o filme, tá? Não precisa te preocupar. Mas antes de a gente ir pro vídeo, dudes, o que eles têm que fazer? Obviamente, antes da gente seguir aí para o vídeo, não se esqueçam de seguir aí os canais que estão com os links na descrição desse vídeo, que é tanto o canal Peretz Games, que é um canal nosso lá onde eu faço mais vídeos de gameplays, né, jogo mais jogos por lá, e também o canal do nosso parceiro Igor Rei, que faz um conteúdo só de Resident Evil. Então você que é fã dessa franquia de jogos aí, pode seguir o canal dele. Então, rapaziada, já vai deixando teu like aí. E não esquece de comentar, tá? Tua nota de 0 a 10 pra esse filme. E fica até o final pra saber a nossa nota. Começando primeiramente sem spoilers aqui, a gente vai falar de algumas polêmicas que teve, algumas coisinhas mais sobre a produção também do filme, o que tu achou, Dudes, o que tu não achou, o que te surpreendeu, o que não. Eu particularmente achei produção do Christopher Nolan tende a ser do caralho, e foi realmente isso, do caralho, efeito prático pra cacete. Depois a gente vê o filme, a gente vai ver alguns detalhes de set, enfim, coisa pra caramba, tá? Um filme que tu vê o dinheiro na tela ali, aqueles 250 milhões se justificam, né? Como geralmente a gente tá vendo em filmes da Marvel aí, ou outras produções hollywoodianas que tem um grande orçamento e que no fim ele é só mais um filme qualquer que não traz nada de novo. Eu particularmente gostei muito da produção desse filme, roteiro, trilha sonora, atuações, a narrativa que o Nolan adota aqui, principalmente a direção dele, cara, pra mim foi espetacular. Esse filme aqui talvez seja o meu melhor do ano, tá? Pois é, eu também não duvido que ele seja o meu top 1 do ano também. Eu acho que eu provavelmente talvez possa. Não digo que é impossível gostar de outra coisa, né? Mas é que é um grande filme, né, mano? Como tu falou ali, eu acho que em esquema de produção, ainda mais, ele é uma coisa que é muito grande, sabe? Porque a gente já sabia antes que a Odisseia tinha criaturas e tal, e a gente sabia que o Nolan não usava CGI, então como que ele vai fazer essas coisas, sabe? Como que ele vai fazer os efeitos? E tu descobrir que é tudo efeito prático, tudo ele deu um jeitinho de fazer ali, sabe? É muito legal. E as coisas Muito que não dava, ele usava, tipo, de maneira sutil, né? O efeito CGI, sim. assim, eu senti particularmente isso. Acho que vale lembrar, né, que não é porque ele não usa CGI que ele não usa efeito especial, né? Às vezes as pessoas confundem, mas é que é uma coisa que é como se fosse uma ferramenta diferente de CGI, porque CGI é como se fosse o cara tirar do zero um desenho, sabe? Tipo assim, só que daí o efeito especial é uma coisa que ele só bota na pós-produção, assim, sabe? Pra melhorar aquilo. Então, ele realmente não usa CGI, mas é aquele CGI de Marvel que a gente vê, entendeu? Isso aí não. Mas realmente, né, ele, como tu falou ali, ele vai ter sempre um jeito de fazer alguma cena ou outra de forma prática, né? Como o João falou, com o tempo, né? Depois do lançamento desse filme, a gente vai vendo várias coisas no Instagram, no YouTube, enfim, de como foi feito tal cena. Entrevistas, principalmente, né, dos atores vendendo o filme, a gente vê eles comentando, né? E a maioria deles comenta que é muito bizarro, porque eles não sabiam como que o Nolan fazia certas coisas, né? E aí, outras coisas que ele fazia, eles achavam, porra, surreal, porque é uma forma muito diferente de fazer, sabe? É tipo o efeito prático, então é muito legal ver isso em tela, assim, sabe? Então olhar e pensar que aquilo ali não é um efeito especial, é muito diferente, mas obviamente se tratando do Nolan ali, né? Pô, ele é um... Cara, eu acho que eu diria que ele é um dos grandes diretores, sabe? No quesito de fazer um filme. Ele pode talvez não ser consagrado quanto uns diretores que estão há, sei lá, 50 anos no ramo, né? Mas eu acho que mesmo assim ele é um dos grandes diretores, pelo menos desse nosso século atual, né? Porque esse cara ele é bem diferente mesmo no quesito de fazer filme. E eu acho que como a gente já fez a tier list aí, né? E a gente comentou na tier list que ele não tem filmes ruins, né? Até onde a gente assistiu, claro. Mas isso se vê cada vez mais nesse filme, sabe? Tipo, é loucura como que ele sempre vai ter um estilo próprio de dirigir um filme, sempre vai ser um estilo próprio de montar um filme, e sempre vai ser bom, tá ligado? Mano, o Nolan é teu diretor favorito atualmente? Cara, eu sinceramente eu não tenho Pergunta muito diretor difícil. favorito.
É bem difícil essa pergunta, mas eu não tenho o diretor favorito. Eu gosto muito dele, tipo, ainda mais depois de perceber que eu já assisti praticamente quase todos os filmes dele, né? Mas eu acho ele muito bom, mas eu não diria que atualmente eu não tenho essa de preferência de direção, né? Obviamente tem alguns diretores que a gente vai lembrar mais. Esse aqui fez um filme bom, tipo, pô, Zack Cregger, por exemplo, ele vai lançar um filme do Resident Evil agora, pô, ele veio de dois, três filmes muito bons ali, né? Noites Brutais, Weapons e... Enfim, na real, eu acho que só foi esses dois, né? Antes Enfim, ele já deve ter feito outros que eu acabo não lembrando agora. Mas, enfim, a gente vai olhar e vai ver diferente. Pô, vai ter um filme do Curry Barker, que é o mesmo de Obsession, então a gente vai acabar assistindo. Então, acho que é a mesma coisa que se encaixa com o Nolan. Sempre que vai sair um filme do Nolan, a gente vai acabar assistindo, sabe? Então, eu não tenho exatamente essa preferência de direção, eu tenho mais isso com atores, talvez. Tipo, atores que eu olho e vejo que o ator tá na produção e eu quero assistir esse filme por causa desse ator. Ou atores que é justamente ao contrário, né? Que afastam da produção. Eu tenho alguns na minha mente. Mas, enfim, a gente podia até trazer um papo desse, né? Atores que chamam a gente, atores que afastam eu a acho gente uma boa. das Mano, e produções. que, tipo, eu me peguei pensando assim, eu não sei se ele não é meu favorito, por causa que, cara, vai lançar um filme, por exemplo, do Scorsese. Eu, tipo, não bate, assim, pra mim, sabe? Uma vontade de ver um filme novo do Scorsese. Tarantino. Cara, eu tenho uma curiosidade, mas não sei se é aquilo que me move pra ir ver esse filme. Não, tipo, com certeza eu gosto de quase todos os filmes do Tarantino, por exemplo, mas não sei se eu me pilharia tanto em ver um filme dele no cinema, por exemplo. Mas sabe o que eu acho que talvez eu sinto que o Nolan ele faz uns filmes mais populares. Eu acho que tipo vai ter gente que pode não ser cinéfilo, mas vai assistir esse filme porque ele faz filmes muito pra geral, assim, sabe? Tipo assim, pô, qualquer pessoa vai ver um filme dele, vai querer ver no cinema, vai querer ver um filme dele normalmente, assim, sabe? Então eu acho que, tipo assim, às vezes a pessoa vai ver o Tarantino, um Scorsese, tá ligado? A pessoa vai ver porque ela já sabe que ele é uma pessoa renomada na direção, não sei quantos anos, enfim, isso e aquilo, mas eu sinto que o Nolan faz filmes muito bons, mas ele também faz filmes muito pro popular, assim, sabe? Num geral, que não vai ser um nicho específico de pessoas que vai ver o filme do Christopher Nolan, tá ligado? Sempre vai ser um sucesso, sempre vai muita gente assistir. E isso vem se tornando, tipo, meio que atualmente, né? Por causa que no passado ele não era tão prestigiado com o grande público assim. Isso veio meio que ele foi construído. E eu acho que muito se dá dessa fama dele por causa do nível de produção dele, né? Que eu vi até um tweet essa semana e falava sobre... Cara, como é que os atores não vão gostar de trabalharem com o Nolan quando ele faz isso? Daí era a cena da Guerra de Troia lá. E, tipo, tudo visível. Não tinha efeito nenhum ali, sabe? Imagina, cara. Deve ser muito melhor tu trabalhar assim do que tu trabalhar num meio de telas verdes. Eu acho que ele tá conquistando essa fama, assim, de maneira bem justa, sabe? Por causa que o nível de qualidade de produção do cara é absurdo. Daí tu pega, sei lá, um Tom Holland, que na Marvel, porra, eles fazem muito, muito bagulho de tela verde. Tem uma parte que é a cena do Peter encontrando no Tony em Ultimato, né? Mano, é lotado de tela verde por todos os lados, sabe? E aí tu vai ver, tipo, o Tom Holland no filme do Christopher Nolan, né? Na Odisseia. Porra, ele tá lá, tá ligado? Tipo, é lá, é no lugar mesmo que ele tá. E creio que, particularmente, assim, visualizando, talvez isso encareça essas produções de maneira errônea, né? Por exemplo, um CGI deve ser caro pra caramba. Daí, tipo, eles gastam rios de dinheiro pra ficar um negócio mais ou menos, pra não ter o trabalho de locação, enfim, de todo esse nível de produção, né? Que creio eu que dá mais trabalho do que tu fazendo um estúdio fechado. Mas, enfim, o resultado é melhor também. Particularmente, gostei demais do filme, gostei de, mano, produção do caramba, assim. Eu fico meio de coração dividido, assim, se ele não é o melhor filme do Nolan, por causa que tem Interestelar, tá? Mas, cara, particularmente eu vou ter que fazer esse teste do tempo aí. Interestelar tem tantas cenas boas, tem uma trilha sonora que pra mim é melhor. A trilha sonora desse filme tem que passar pelo teste do tempo pra mim também, por causa que eu particularmente não consigo exatamente linkar sempre a trilha sonora do filme, assim, na primeira vez que eu vejo, sabe? Se ela se conecta comigo ou não. Tem que ir ouvindo novamente, ela meio isolada, assim, e daí depois eu vou assistir o filme com os outros olhos. Mas tu já não tem isso, né? Tu já consegue identificar de primeira, assim,
assim, eu sinto isso. Mas é uma particularidade minha. Mas enfim, tá numa das melhores produções, tu acha, mano? Só pra gente acabar com a parte sem spoilers aqui e falar um pouquinho sobre a história do filme. Mano, acho que com certeza tá numa das. Pra mim, eu sinceramente, eu acho que Interestelar, acho que talvez ainda me ganha, porque eu acho que todo o lance espacial, toda aquela beleza de universo que a gente vê em Interestelar, pra mim é muito boa. Eu acho que Odisseia só não é melhor que Interestelar, mas isso não significa que não esteja praticamente no mesmo nível ali, sabe? Eu acho que esses filmes estão pau a pau, assim, pra mim, com certeza é o meu segundo filme preferido do Nolan, né, de todos que eu assisti, e tá bem próximo, assim, de Interestelar, assim, de gosto. Mas como tu falou, né, muito teste do tempo, muito teste de coisa que a gente vai, quando a gente rever esse filme em casa daqui a um ano, sabe? Então eu acho que ele realmente vai ter que passar por esse teste mesmo. E como tu falou da trilha sonora, né, eu realmente achei uma trilha sonora muito boa. Obviamente, como tu falou, eu acho que eu pego um pouco mais, porque eu geralmente quando eu vou assistir um filme, uma das coisas que eu mais gosto de notar é a trilha sonora, tá ligado? Que pra mim é o que justamente vai ajudar na imersão. Eu né, gosto bastante de trilhas sonoras de filmes e produções no geral. Então aqui tá bem legal. Tem aquela trilha sonorazinha que é uma das principais, né? Que geralmente todo mundo bota em vídeos, que é a da flautinha, que começa com uma flautinha, assim. E eu vi recentemente um vídeo justamente da produção da trilha sonora, que é a do Ludwig Göransson. Eu não lembro, não sei se é essa a pronúncia, mas que o cara faz, tipo assim, ele pegou só instrumento diferentes, assim, sabe? Tipo, os bagulho da época mesmo, e tipo, desde dessas flautas, essas harpas diferentes, até, tipo, o cara bater, tipo, em corrimão, tá ligado? Pra fazer um som específico só. E, tipo assim, o cara fazer um bagulho em cima disso, sabe? O cara é um monstro. E é bom lembrar, né, que ele ganhou o Oscar desse ano, né, de trilha sonora de Sinners, né? Então, eu acho que ele vai competir muito com o Hans Zimmer em Duna 3, né? Então, e se eu não me engano, mano, ele já tava chegando próximo do... Como é que é mesmo o nome dele, cara? John Williams. No nível de premiação. Eu sei que o John Williams, ele já tinha sido indicado pra caramba, mas ele não tinha tantos Oscars assim. E, cara, esse filme tá se encaminhando aí pra ter uma das maiores bilheterias do Nolan, tá? Especialistas aqui, pelo que eu tô lendo, já sugerem, tipo, ele ficar em 1,2, 1,5 bilhão. E atualmente ele tá com 600 milhões de dólares mundialmente. Então, é um sucesso, né? É inegável. E como tu falou, né, uma coisa que eu esqueci de comentar justamente sobre essa questão, né, dos atores não negarem o Christopher Nolan, né, de querer participar dessa produção absurda que ele faz, né, porque tem a coisa de que nesse filme, de todas as pessoas que o Nolan chamou, a única pessoa que pediu pra ler o roteiro foi, eu acho que o Robert Pattinson. E, tipo assim, é que ele é traumatizado. Ele chamou ele, ele realmente não... Mas, pô, esse é um ator que hoje em dia tá fazendo muitos papéis pra esquecerem que ele fez o Crepúsculo, tá ligado? Então, é todo um treinamento que ele tá fazendo. E tem acertado, mas é muito engraçado saber que, porra, pior que tem acertado bastante. O cara é o Batman, pô, é o atual Batman. Então acho que e tá muito bem, inclusive. Mas obviamente é muito engraçado como, tipo assim, o cara chama os atores e eles falam, beleza, na hora. Não quer nem saber, sabe? Tipo, é muito engraçado isso. Então o cara é realmente muito bom. Então, rapaziada, parte com spoilers agora. Pula pra nossa nota no vídeo aí, que o Dudu tá botando na tela. Ou assiste por tua conta em risco, tá? Se tu ainda não assistiu o filme. Enfim, o que tu achou dessa história aí com as missões ali de Odisseu voltando pra casa? Temos alguns recapítulos ali, né, mostrando ali certas situações que ocorreram. Achei essa estrutura muito bacana, até falei no TikTok que a gente fez. Não esquece de seguir a gente lá no TikTok, tá, gurizada? A gente faz vídeos bem legais lá. Elogiei essa estrutura lá, que eles chegam em determinados personagens, eles estão conversando sobre determinadas histórias, e daí vem a cena, sabe? Eu vi anteriormente ao filme que a Odisseia de Homero, ela era um pouco confusa nesse quesito de narrativa. E eu achei que ele foi super bem aqui, por causa que pra mim funcionou bem pra caramba ali, tipo, eu consegui compreender exatamente o que ele tava passando. Ele chegava que determinados personagens chegavam em certas situações, contavam uma história e mostrava aquele ponto de vista. Eu particularmente gostei bastante disso. Eu acho muito legal como é que funciona, né? Eu, sinceramente, não tinha muita ideia do que era, né, a história de Odisseia, né, e da Odisseia, no caso, né, e, enfim, de toda o lance de Troia
ali, né, e esse período de Troia e o Odisseu voltando para casa, eu não sabia muito dessas coisas. O que a gente teve, né, é o que muita gente fala também, mas eu fui assistir o filme, a única experiência que eu sabia disso era a segunda temporada de Percy Jackson, que eles citam, né, durante a segunda temporada, tipo, os eventos, e o próprio Percy passa pelos mesmos lugares ali, praticamente, né, que o Odisseu passa na história dele. Então, é bem legal a gente vendo essa diferença, né, entre a Odisseia do Percy e a Odisseia do Odisseu, né. Parece que um é teen e o outro é pra adulto, né? E é muito bacana tu ver, assim, como que seria na teoria, né, a história da viagem, né, do Odisseu, porque não era exatamente extremamente longe Troia da Ítaca, exatamente. E então, tipo, eles só que eles foram pelo mar, e aí, tipo, só que eles faziam várias voltas absurdas, tá ligado? Porque eles não sabiam pra onde eles estavam indo. Então, tipo, e só aqueles 7 anos, né, se passam dele com a mulher lá, né? Então a gente vê como é que foi uma loucura essa jornada inteira, né? Então é muito bacana a gente acabar pesquisando isso, vendo Porra, e que tripulação de filha da puta desenhada, sabe? Ah, não, os caras não confiavam no cara, e aí quando não confiavam dava uma merda. Porra, quem diria, tá ligado? Não, e tipo assim, eles ficaram puto que ele atirou uma flecha no Ciclope lá. Não, ele só queria emoção, entendeu? Ele só queria dar uma corridinha. Sim. Mas enfim, tá. Eu acho... Falaram dos deuses lá. Daí depois ele fala, pô, vão irritar os deuses, não façam isso com o gado. Daí os caras vão lá e comem um churrasco de noite. Tá de sacanagem, E o que acontece? Todo mundo morre. Toda vez. Porra, e é tipo, acho muito engraçado. Bipolar do caralho. Que como o Odisseu era, tipo, ele fazia as coisas só por fazer também, só pela experiência, tá ligado? Porque ele pensa essa assim, do Ciclope é só pela resenha, né? Sim, pô, a das sereias, pô, porque, porra, ele não precisava, tipo assim, passar amarrado escutando, né? Mas ele falou, não, eu quero ser o primeiro cara a ouvir o canto das sereias e sobreviver, tá ligado? Acabou sendo, né? Então, e as polêmicas, tu me lembrou de uma situação dessa das sereias, que aparece um figurante ali da tripulação que ele é asiático, né? Daí eu vi uma galera falando, caralho, olha o cara da Grécia asiático. Daí, tipo... Pô, a galera força pra caramba, né? Tipo, o cast da Lupita Nyong'o, o cast do Elliot Page. Cara, são personagens meio 1 segundo de tela, tá ligado? Não precisava de toda essa... Tá ligado? Mano, tu vai assistir o filme ali, a etnia desses personagens não te incomoda em nada, pelo menos pra mim. Não sei como é que foi pra ti, não faz nenhuma diferença, tá ligado? Tipo, e ainda se... E, porra, caralho, mano. E ainda se fizesse, significasse alguma coisa, porra, tu não gosta de uma pessoa só porque... Ai, não, porque não é um grego loiro, branco, dos olhos azuis. Ah, pelo amor de Deus, tá ligado? O cara só foi encantado pelas sereias. Sim. Porra, tipo assim, mas há não sei quantos anos atrás não existia pessoa negra na Grécia, e se existia era pessoa escrava. Tá, e existia Ciclope, existia o bicho das tentáculos lá, existia a sereia que chamava os caras. Isso tudo existia, né? Porra, pelo amor de Deus, tá ligado? Isso dá uma raiva. E aí o cara lê uns comentários desse, acaba o dia do cara porque o cara fica puto por nada, tá ligado? A gente não vai mudar a vida. E aí, mano, tipo, muito chato. Eu acho que a galera meio que vive num mundo à parte, às vezes, sabe? Essa galera da internet, eles só querem fomentar ódio, assim. E, cara, eu sinto que chega na experiência do filme ali, isso não faz diferença, cara. Qual o problema de ter um asiático ali? E quando tu vê ali que tem pessoas que, cara, se sentem mais abraçadas pela produção só de ter alguém representando elas, pra mim é justificável ter alguém ali, tipo, só pra pessoa, cara, que legal, tem uma pessoa como eu. Sim. Enfim, é assunto não muito focando nesse filme, mas foi uma das polêmicas desse filme, né? Então a gente tá trazendo aí. As missões de Odisseu, Dude, tu achou alguma ali meio jogadaça? Eu vi que nossos amigos do Piuí, eles falaram meio mal ali da missão, da ilha da galera de armadura gigante, ó. Mas eu particularmente gostei da estrutura. Eu não entendi muito bem o porquê, tá ligado? De acontecer tudo aquilo lá. E meio que foi, tipo, aconteceu. Eles chegaram lá e eles foram reprimidos, digamos assim. Mas eu gostei ali, meio que das ilusões de ótica que eles usam com as árvores, sabe? Eu não sei se tu reparou nisso, eu reparei. Que eles, desde o início dessa cena, eles vão andando com a câmera, assim, meio de ladinho. E vai mostrando as árvores na frente. E depois tem um impacto meio prático disso, né? Que os soldados, eles acabam sendo engaiolados. Mas eu entendi nessa cena, nessa determinada ilha,
ilha, que ali ele perdeu grande força da frota dele, né? Visto que ele perdeu 2 navios ali. Enfim, eu entendi essa cena, essa parte da história. Teve alguma que tu não gostou, ou que tu achou meio jogadinha, assim? Eu particularmente gostei de todas. Eu pensei que não iria, talvez ali, a da sereia seria um pouco mais jogadinha, por causa que eu senti, cara, tá acontecendo tanta coisa. Mas, mano, achei de boa. Mano, eu sinceramente eu gostei de todas também, não tem uma que eu não tenha gostado, falando um pouco sobre essa dos gigantes também é muito legal, porque todas as pessoas que são altas são atores dublês realmente muito altos, de 2 metros e pouco, e todas as pessoas baixas são pessoas um pouco mais baixas, né, porque o Matt Damon, ele fala ele falou em algumas entrevistas que a dublê dele era uma mulher, tipo assim, era um pouquinho menor e que tinha um baita de um braço, tá ligado, que é pra parecer o Odisseu ali, né, que era forte e tal, então eu achei esse detalhe muito engraçado, porque realmente a mulher era pequenininha, e aí os caras eram grandes pra caralho, e aí, tipo, aquela câmera de trás, não dá pra te perceber que é o Matt Damon ou não, tá ligado? E aí dá esse impacto de como os bichos são muito grandes, né? Tipo, eu acho, inclusive, a introdução dessa cena, que é eles encontrando uma criança que é do tamanho deles, tá ligado? E aí, tipo, eles são uma criança, e aí do nada veio um monte de gente, sabe? E como tu falou, né, as árvores se mexendo ali, pô, nessa cena é muito legal, não sei porque pode ter uma crítica ou outra, porque eu achei realmente bem legal. Acho que pode ter ficado um pouco corrida, talvez, porque eles chegam, eles já apanham, mas, o pô, que eles fazem o que eles fazem nesse filme é correr de volta pro barco, né? A galera corre de volta pro barco de uma maneira espetacular. E, porra, é muito engraçado, né? Porque os caras vão tudo derrubando o barco lá e aí, tipo, porra, destruindo, despedaçando. Pô, essa cena é bem legal. E pra mim, eu acho que uma das que eu mais gostei foi justamente a da Circe lá, né? Circe, que é uma das bruxa, minhas... exatamente, que a gente vai acompanhar, que tem aquela cena, né, que os caras vão chegando, é muito bem dirigida aquela cena, porque os caras vão chegando e vai mostrando o Odisseu lá, tá ligado, caçando um cervo lá, e aí, tipo, vai cortando assim, até chegar numa parte que a mulher começa a ficar um pouco diferente, aí ele tá lá, o Odisseu vê que o bicho se transformou num humano, e aí ela começa a mexer ela começa a se revelar ali, né, meio body horror. Transformar eles em porcos, né, porra, é muito legal aquela cena, e foi dito, né, que foi feito tudo com argila, né, aquelas cenas eram tudo boneco de argila, enquanto ela ia mexendo, né, nos bonecos, e, tipo, os atores ficavam, tipo, caralho, como é que, tá ligado, isso é bizarro, então, porra, é muito, muito bacana, justamente essa é uma das minhas cenas favoritas, eu acho, de missões, e tá recheado, assim. Né? Esse filme tá recheado. Sim, e junto com o Ciclope ali também, né, que a cena do Ciclope é a primeira cena que talvez me deixe um pouco tenso em um filme do Christopher Nolan, assim, tipo assim, quase até se aproximando com uma ideia de que ele poderia fazer um terror bem legal até, né, bem diferente, assim, né, porque ele dá aquele gritão que, porra, no cinema é insuportável aquele barulho que o bicho dá, tá ligado? Então, não, é muito... E a cena em si, né, quando eles cravam no olho dele, é tipo agoniante, assim. Ele só abre o olho e dá uma dorzinha. Bom, eu vou vendo alguns vídeos aí, vou captando algumas análises, né? Só pra trazer aqui pra nós, pra ver se a gente concorda ou não concorda. E algumas pessoas eu vi que também falaram que esse filme não tinha tanta emoção. Mas eu, particularmente, achei um filme que tem um impacto... Me impactou de certa maneira, sabe? Eu gostei dos personagens e tava engajado com a história deles, e eu acho que particularmente, não digo que eu me emocionei, mas eu comprei ali os sentimentos deles, sabe? E não concordo com essa crítica da galera, por causa que toda aquela volta ali pra casa, principalmente ali, né, eu acho que eu comprei sim, eu acho que poderia ser um pouco mais emotiva essa cena, mas, cara, não me incomodou, achei ela bem significativa. O que tu achou dessa volta dele pra casa? Se esse filme é emotivo ou não? E sobre o final dele também, que eu vi que uma das críticas que esse final não é extrapola, como é que é mesmo, quando não, tipo, destoa, que o final destoa um pouquinho ali da obra no geral, que ele não faz muito sentido. Eu particularmente achei uma conexão bem massa, por causa que em todos os momentos eles falam ali sobre ir em direção ao sol se pondo, o sol nascendo, sei lá, e eles, no meio do filme a gente vê lá que os soldados que ele não enterrou precisavam que ele honrasse eles, né? Então eu achei que conectou super. E ainda deu destaque ali pro Tom Holland como Telêmaco.
foi uma das críticas da galera aí também, que eu particularmente não me incomodou. Justamente, só conectando com isso, né, porque tu falou recentemente, mas justamente tem aquela cena, né, que tá a Anne Hathaway e o Tom Holland, eles estão... acho que talvez seja uma das últimas grandes interações deles, assim, né, ele pergunta, pô, você quer paz ou vingança? E ela, tipo, só fala, não, eu quero Odisseu, tá ligado? E aí, tipo, a galera comparando, tipo, não, porque a atuação da Anne Hathaway é muito melhor que a do Tom Holland. Pode até ser, tá ligado? Mas eu acho que é muito... O personagem também é assim, sabe? Eu acho que a atuação do Tom Holland não é ruim ou muito inferior por conta disso, sabe? Eu, Cara, eu me sinto um acéfalo de vez em assim. quando, assim, quando falam, caralho, o Tom Holland, mano, tá uma merda. Sei lá, tá ligado? Eu achei que o personagem dele era aquilo ali mesmo. Sim, e tudo isso. E se o personagem é pra ser aquilo ali, me comprou totalmente, então ele fez um bom trabalho, tá ligado? É justamente essa porra aí. E sobre essa finaleira, né, eu acho muito legal também. Talvez não é que eu entendo que a galera diga que não tem emoção, mas, porra, tem umas cenas legais, sabe? Tem a cena justamente do cachorro, né? Que é bem, que é uma cena... Tudo que é animal é um pouco mais emotivo, né? Mas que ele espera ele chegar pra ele morrer, sabe? Então é bem marcante isso, sabe? Não, e daí ele encosta no cachorro e vem a cena dele filhotinho. Pô, eu confesso que fiquei emocionado nessa cena, tá? E tem justamente o diálogo, né, do Odisseu com a Penélope, né, do primeiro diálogo quando ele volta ali, que ele conta Eu a achei história muito bom. de tudo aquilo. Porra, é muito legal aquela cena. E aí a mulher vai tirar os sapatos dele, vai limpar ele, não sei, ela não lembra o que ela vai fazer, e ela percebe que é o Odisseu, tá ligado? Daí, tipo, ela deixa quieto, não vai falar nada. Então, porra, todas essas cenas são bem legais, eu acho que elas emocionam, talvez de uma maneira diferente, mas eu ainda acho que tem um pingo de emoção, sim. Mas pra mim, eu acho que justamente o ápice do filme é nesse final, porque, porra, é muito foda. Porque é um final que é, tipo, que é muito grandioso, tá ligado? Tipo, é um bagulho que é como se tu tivesse hypado pra isso aí acontecer e realmente acontece, sabe? Então, quando acontece é muito legal, que ele pegando o arco, tipo, todo mundo ri dele, aí ele puxa o arco e dá porra, é muito foda. Muito foda. E aí, Farmou a depois hora. começa a loucurada de batalha, né? Eu acho que aí, eu não sei se é nesse que anula essa opinião de que o Nolan não sabe fazer cenas de Porra, uma essa... coreografia. Verdade. Eu achei muito legal, principalmente a do Tom Holland com o cara lá em cima, que tem umas movimentações muito legais, sabe? Tem umas coisas que acontecem, assim, que é bem maluca. Mano, e naquela cena, assim, eu lembro que naquela cena inteira eu fiquei apoiado, assim, pra frente no cinema, tá ligado? Porque Eu é fiquei muito tenso. tenso nessa cena. Eu fiquei muito E a tenso porque trilha eu não sabia se ele sonora ia morrer ou não. tocando, tá ligado? Porra, sim, daí tu fica desesperado, daí, pá, ele toma um bagulho, e aí tu, meu Deus, ele vai morrer, mas aí ele sai matando todo mundo. E aí, lentamente, tu vendo os caras se ajoelhando um por um, quando os caras vão ver, bah, a gente não vai matar esse cara, tá ligado? Então é muito engraçado quando isso acontece. E ele é muito pica, né? E aí e aí justamente o que eu acho legal é essa expectativa, porque daí, tipo, porra, tu vai começar a querer achar que tu vai se emocionar quando ele quando termina, né, a luta e tal, e eles começam a bater no chão, né, e aí tem que louvar ele ali, e aí tu acha que ele vai morrer, ele tá nos braços dela lá, e aí corta e mostra ele vivo, tá ligado? E tipo, fica, porra, não morreu porra nenhuma, tá ligado? O cara tá bem. Então, toda essa cena final, essa finaleira do filme, eu acho muito legal. Mano, e uma das cenas ali que me impactou legal foi ele falando ali o momento que ele tá se arrependendo, né? Que ele mostra que ele tá arrependido e que, na verdade, o filme vai plantando isso em diversos momentos. Que eles não eram os heróis. Eles, tipo, e depois linka ali com o povo da água, né? É povo da água que eles falam? Povo do mar, povoado, alguma coisa assim. Enfim, que eles estavam com medo deles e realmente eram eles que estavam saqueando e queimando as vilas. Então, cara, eles realmente eram os vilões ali da história. E, enfim, ao decorrer do filme ele vai plantando essa ideia que eles não eram os mocinhos. E nessa cena com a Penélope em si, eu acho que conectou super bem, assim, quando ele fala, no momento que a gente abriu os portões de Troia, a gente viu 10 anos de ódio passando por ela. Essa frase me impactou por causa que eu fiquei pensando, assim, o tanto de raiva que esses caras não estavam por ter ficado 10 anos ali, tá ligado? E não era por ser Sim. Troia, era até pelo Agamenon, por estar ali por 10 anos, abandonando suas famílias e tal. E depois eles jogaram tudo isso pra população ali, seja civil, seja soldado, enfim.
essa cena me impactou legal, eu achei, cara, muito boa. Pô, e justamente isso, né? Porque tem essa cena que eu esqueci de comentar, mas que mostra ali toda essa invasão à Troia, né? Que a gente não vê em nenhum momento do filme, só que daí eles guardam isso pro final, mostrar toda essa sequência que é muito legal. Mostra a Zendaya lá, né? Que era uma civil, pessoa acho, X né? ali, né? Uma civil totalmente aleatória, e que a gente entende, né? Que a Zendaya não era exatamente a Atena, mas ela era a representação da Atena, que usava a imagem daquela mulher justamente para o Odisseu ter noção do que ele fez, assim, sabe? Toda vez para que ele olhasse para ela, ele lembrava da Sim. mulher que ele matou, né? Que ele deixou matarem. E E, também tem cara, todas as cenas de farmação de aura do Agamenon, né? é, Que não faz nada nesse filme, mas só a presença dele é muito legal e farma. E deixa uns edits aí no TikTok se você encontrar. eu achei uma curiosidade que eu fiquei, tá? Eu achei um filme bem leve, assim, eu não achei ele nada muito violento. Ele tem algumas cenas de batalha ali, mas nada explícito, gore, ou sei lá, sabe? Não sei se é porque eu tô acostumado com Game of Thrones também. Enfim, eu achei até nudez, sei lá, essas coisas assim. Eu achei ele bem tranquilo. Eu acho que foi meio que uma estratégia pra abranger um grande público também, sabe? Sinceramente, como história grega, né, geralmente a gente tem justamente, né, essas histórias mais medievais, Grécia, enfim, né, guerras antigas, né, a gente tem muito disso, né, muito gore, principalmente muita nudez, né, os caras Esse bem tranquilo, né? eles tinham essa coisa, né? Então esse realmente não tem tanto, né? Obviamente, pode ser porque é um filme do Nolan, né? E no filme do Nolan talvez a gente não... Eu não lembro, mas eu realmente não lembro de ter essas coisas assim muito nos filmes dele. Ah, só a Florence Pugh pelada lá. Ela e o Cillian Murphy lá, totalmente pelado. Enfim, rapaziada, desculpa aí esse vídeo ter ficado tão longo só por uma review, né? Mas é que esse filme, cara, simplesmente me dava vontade de conversar horas com ele. Com ele não, né? Com o meu primo sobre ele. Nota pra esse filme, Luiz. Pra mim, cara, 10/10, tá? Não tem o que falar. Eu confesso que os pontos que a galera tá criticando, que eu vou atrás pra saber, né, se isso me impacta ou não. Particularmente não é um ponto pra mim. E eu gostei de basicamente tudo. Vamos ver com o teste do tempo se ele vai se manter em 10/10. Eu acho que sim, por causa que além de tudo ele tem uma temática que eu gosto muito, que é a Grécia. Mano, já expressei minha opinião geral, né, durante todo esse vídeo, mas também é uma nota 10, porque eu acho que esse filme é um baita de um filmaço. Eu acho que, como eu falei, né, obviamente eu não gosto de fazer comparação, né, mas pra mim ele só não é melhor que Interestelar, mas por motivos extremamente específicos, né, que estão talvez de ideia central de filme, mas obviamente isso não tira nenhum mérito, né, até porque é um filme bem pau a pau ali pra mim. E é com certeza um dos melhores, se não o melhor filme do ano até agora, pra mim. Eu não sei dizer, né, porque tem que vir Duna 3 aí, tem que vir até o final do ano pra ver se realmente vai ser o melhor filme do ano, mas vamos esperar aí, né, pra ver. Mas vai ser difícil desbancar, vai ter que ser um filmaço e a gente espera por isso, né? Então, rapaziada, não esquece de deixar o like, comentar aí tua nota pra esse episódio e não esquece de se inscrever no nosso canal também, tá? Vocês também, além de se inscrever no nosso canal, né, que a gente bateu 450 inscritos finalmente, recentemente, então vamos para os 500 inscritos logo mais. Também não se esqueçam de se inscrever nos canais Peretes Games e Igor Rei, que vão estar aí na descrição desse vídeo. Então é isso, gurizada, valeu, falou!